Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de março. Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,76%, acabou de entrar no leilão de fechamento. Então o Ibov desse candle é algo parecido com esse candle anterior. A alta de hoje, se olhar só a questão do candle anterior, traz uma chance desse pregão ser uma correção da forte queda do pregão anterior, abrindo espaço para o próximo pregão ser um pregão aí de baixa. No entanto, eu vejo uma relevância menor nisso que eu acabei de comentar, comparando com o que eu comentei aqui, que eu mencionava que aqui tinha minha expectativa era maior de se ter um pregão para baixo. Então, ele reduz essa relevância porque já se fez um movimento de baixo aqui, comparando principalmente com esse movimento anterior, já gerou um movimento para baixo. Esse fato abre espaço para se ter algum tipo de correção ou uma subida aqui que pode vir a testar uma região de resistência na faixa 64.202 a 65.585. Torna-se mais relevante a sinalização de recuperação por parte dos compradores se voltar para cima de 65 mil pontos. O primeiro patamar, que já foi testado no pregão de hoje como resistência, citado na última videoanálise, a faixa de 63.740 pontos, uma região anterior de suporte que tende agora a funcionar como resistência. Nos futuros não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje, olhando para o gráfico 60 minutos. Por enquanto vai aqui terminando o pregão, ainda tem mais uma hora aqui para os futuros, mas vai apontando aqui para uma formação de fundo ascendente, o que pode justamente, rompimento da máxima aqui desse pregão, 64.150, trazer a sinalização de um repique de alta, que no caso dos futuros pode vir a buscar aqui algo semelhante ao Ibovespa, essa região aqui de antigo fundo, podendo funcionar como resistência na faixa 64.810 pontos, um patamar de resistência que, chegando nesse nível, abre-se a chance de gerar um movimento aqui para baixo, devido até à própria inclinação desse movimento aqui de baixo. Então temos a movimentação para cima, ainda traz essa possibilidade de se trabalhar na compra a favor desse movimento de alta aqui num gráfico de menor periodicidade, pensando em day trade para o próximo pregão. Por outro lado, se abre subindo, não ganha força e gera uma sinalização de topo, ou mesmo abre caindo, já perdendo essa mínima, traz a expectativa ainda de continuidade da tendência de baixa, e isso traria a possibilidade de mais trabalhar na ponta vendedora de day trade. Para o dólar, no dólar, o dia aqui mais de indefinição, apesar da leve alta de 0,21%, um candle de indefinição. Então, se a gente olhar os movimentos do dólar, a gente teve esse movimento aqui para cima e teve esse movimento para baixo. Então, o dólar já começa a ensaiar a formação de um fundo. Chegou a vir para cima desse patamar aqui da máxima do pregão de ontem, mas num gráfico de menor periodicidade ficou bem difícil de se buscar uma entrada aqui no início do pregão a favor de sustentação do preço em cima de um patamar aqui de resistência. Só que, desculpe, a antiga resistência agora funciona, que tenderia a funcionar como suporte. Só que ficou bem travado, sem definição, e depois disso cai, vem para cá. Se buscasse topo descendente, também teria acionado stop aqui nesse nível. Novamente, qualquer tentativa aqui de topo ou de fundo ascendente também não teria dado certo. Aí o mercado fica travado justamente nessa região e agora que começa a apontar um pouco mais para cima. Então, se olharmos para o G60, está dentro de um movimento de alta. Então, se esse movimento começa a ganhar força aqui a partir do próximo pregão, a favor de um novo movimento de alta no gráfico diário, reforçaria um pouco mais operações na ponta compradora. Por outro lado, uma formação de topo mais relevante aqui abaixo desse nível aqui, isso no G60 traria um cenário um pouco mais interessante para a ponta vendedora de day trade, no meu modo de ver. Depois disso, então, vamos falar aqui das ações. Na PTR4, no pregão de hoje, um sinal mais significativo do que esse aqui, pelo menos para mim. Significativo no sentido de gerar o repique de alta, de ter algum movimento de alta, ou mesmo o mercado gerar uma correção no tempo. No tempo seria um movimento mais lateral, sem ganhar muita força para cima. Correção no preço seria um movimento para cima, podendo buscar uma região lá na faixa dos R$14 até o patamar de R$14,27. Então, 2 pontos aí que eu vejo como um patamar de resistência para a Petro. Eu vejo mais relevância nesse padrão aqui, na realidade, nessa formação de fundo, para se ter a correção, olhando até pelo gráfico próprio de 60 minutos, depois da pancada para baixo, gera até um pivô ali no gráfico de 60 minutos. Isso traz uma sinalização mais coerente de ter algo mais aqui para cima, ou mesmo no tempo uma correção um pouco maior dessa forte movimentação para baixo na Petro. Na Vale 5,
Na Vale 5, lembrando, na Petro ainda compra seria algo contra a tendência, com risco um pouco maior e os stops maiores devido à volatilidade maior do ativo, os candles maiores. Na Vale, alta de 1,48%. Nessa alta de 1,48%, o ativo traz uma sinalização que pode também gerar aqui alguma correção, que nesse momento está dentro de uma tendência de baixo. Quando eu falo traz uma chance de gerar alguma correção, é comparando ali os movimentos, esse movimento anterior com esse movimento, já faria algum sentido ter alguma tentativa aqui de correção. Só que ela está trabalhando em cima de patamares que eram suporte, principalmente esses dois níveis aqui, e agora tendendo a funcionar como resistência, região por volta dos 28,45 a 28,60. Acima disso, o principal nível de resistência que eu identifico para Vale seria a máxima desse candle aqui, 29,58, com o número redondo dos R$30 mais acima. Então o papel, se fizer movimento fraco para cima, me chamaria mais atenção para a venda de swing trade na Vale 5. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um joinha aí no YouTube, um like, desde já agradeço sua valiosa audiência. Vamos então para os próximos ativos. BBDC4, eu encerrei a posição comprada na BBDC4. Quando ela ganha força aqui para cima, se olharmos ali para o gráfico 60 minutos, ela abriu o pregão, foi lá para perder a mínima do fundo anterior aqui que eu tinha comentado até pelo G60, se ela fizesse algo nesse sentido, seria mais interessante para a nossa operação. Primeiro não consegue, depois vem de novo, tenta de novo perder a mínima, não consegue, e quando volta para cima e ganha essa sinalização de força, eu terminei encerrando essa posição, ainda com um ganho de 1,1%, um capital total, um crescimento de 0,21% em Bradesco. Então o ativo segue dentro de uma tendência de baixa, assim como o Ibovespa. Dentro do que depois aconteceu aqui, traz essa possibilidade até do próximo pregão ainda ser um pregão de baixa. Lembrando que ela está já trabalhando em cima de um patamar ali de suporte muito próximo da região de suporte 30,77 a 30,70, e depois disso aqui o gap em R$30,63 são os próximos suportes para Bradesco. Inclusive a saída, quando ela ganhou força, foi justamente na questão algo semelhante a BBAS3. O que o BBAS3 fez? Algo que poderia ter acontecido com o próprio BBDC4, quando ela terminou ganhando força lá no gráfico 60 minutos, mas depois ela gerou topo no G60. Então, seguindo, nós temos aqui para falar a G3. Seguimos na posição de venda no papel, agora uma recuperação na última hora de pregão. O ativo a gente já reposicionou o stop aqui, se ela voltar para cima aqui dos R$ 36,28, em 36,29, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição. A ação também, eu segurei um pouco mais nessa expectativa de ter vindo a perder a mínima do pregão anterior, e fez isso, já tinha perdido a mínima do pregão anterior, só que no decorrer do pregão ainda a expectativa de poder vir um pouco mais para baixo. Pelo gráfico diário, traz uma chance desse candle ser um candle de indefinição, ou seja, um candle mais de correção dentro desse movimento de baixa, e o próximo tenderia a ser um candle para baixo. Por esse motivo, a superação dos 36,28 não seria algo interessante de acontecer a partir do próximo pregão para a nossa posição na ponta compradora, mas não sairia mais perdendo, a não ser que abra com algum gap de alta. Depois disso, VIVT4. VIVT4, falando aqui de ativo que está tentando proporcionar aqui, quando eu falo tentando é porque tentou pelo gráfico semanal uma formação de fundo, mas perdeu força, gerou aqui uma forte sombra superior. Nesse momento ela vem fazendo aqui um movimento para baixo, dentro dessa subida que conseguiu superar essas resistências. Então, se ele tiver mais um candle, ou mesmo a partir do próximo pregão, o ideal é que tivesse mais um candle para se buscar compra de fundo ascendente. Compra acima desse patamar aqui seria uma das alternativas, se arriscar compra em cima desse papel, na expectativa que ela possa vir a gerar realmente um novo movimento de alta pelo gráfico semanal. E Rent 3 é algo também nesse sentido, ativo que está em tendência de alta ainda, gera um movimento longo para cima, faz aqui uma correção. Ainda, para mim, dá na primeira leitura a impressão de a correção está curta. Se tivesse mais 1 a 2 pregões, pelo menos mais um pregão aqui para baixo, seria algo mais interessante para se buscar essa operação na ponta compradora em cima de Rent 3. Sendo um pouco mais ousado, um rompimento aqui dos 42,82 seria a alternativa de entrada em cima desse papel na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.